Bem-vindas a mais um Vestir Intencional. Aqui eu te ajudo a trazer para o mundo, a vestir, de fato, aquele estilo que só você tem, com foco no que você deseja, no seu estilo, naquilo que funciona para o seu caso, sem ficar seguindo regrinhas aleatórias, sem fundamento ou completamente descontextualizada. Por falar em regras aleatórias, nosso tema de hoje é justamente a moda. Será que a moda importa tanto assim? Como que a gente usa a moda sem se deixar limitar por ela? Então a gente vai conversar sobre esse assunto hoje. Paula, imaginei que fosse Paula. Obrigada, Paula. Bom dia, Nanda. Bom dia, Elaine, Jordana. Como estamos? Vocês são mais animadas no sábado às 8h30 da manhã do que durante a semana. Estou para entender isso. Eu faço live no horário que está todo mundo acordado durante a semana. Poucos comentários. Faço live 8h30 de um sábado. Vocês comentam. Acho maravilhoso. Comentem sempre, porque as pessoas não acreditam, mas eu sou muito tímida. Meu apelido no colegial era Morango do Nordeste, porque se olhasse para minha cara, eu ficava muito vermelha. Eu tô ficando enquanto eu falo. Então, estar aqui é uma coisa assim. Se eu não gostasse tanto do tema, eu provavelmente não estaria falando para a câmera neste momento. Saber que tem alguém aí do outro lado ouvindo, implementando, dialogando, faz toda a diferença para mim. Deixa eu dar aqueles lembretes básicos. Hoje é dia de compartilhar a tela. Se você tá no Insta, em algum momento eu vou compartilhar a tela. Eu vou deixar a transmissão aqui no Insta rolando normalmente, porém, YouTube, melhor experiência. A Dani tá rindo do Morango do Nordeste. Tinha um amigo que falava morango. Tenso. Segundo lembrete, esse Vestir Intencional especificamente também faz parte do nosso aquecimento para a terceira turma do Liberte Seu Estilo. Por falar nisso, na descrição do YouTube você também encontra o link para participar da semana Você Tem Estilo, que vai rolar de 26 a 31 de janeiro. Uma semana de aulas e exercícios para você dar os primeiros passos nesse resgate do seu estilo. E esse não é um conteúdo para consultoras, não vai ter consultoreis aqui, você pode ficar tranquila se você não manjar absolutamente nada de moda. Pode ficar que é com você que eu vim falar aqui hoje. Se você é consultora ou tem interesse em atuar na área, de novo, o lembrete de que o Aulas de Consultoria é o meu melhor conteúdo para você. Inclusive, tem uma caixa de perguntas abertas lá. Se você tiver dúvidas sobre atendimento, negócios, etc., aproveita a caixinha. Já vi que a Milene tá por aqui. Muito bom, vamos lá. Por que a gente aprendeu que a moda é importante, né? A gente dá um baita peso pra moda. Em pleno 2021, as pessoas ainda me mandam mensagem todos os dias, toda vez que eu abro caixinha de pergunta, perguntando se tal coisa tá na moda, se ainda pode usar tal coisa, como que faz pra usar determinada proposta sem ficar cafona, se tal tendência. Gente que me acompanha há anos e sabe que eu não sigo regra, não sigo essas coisas, e manda, às vezes, dúvida relacionada a isso. E é normal, porque existe, né, um mercado enorme que se sustenta com base no isso é bonito, isso é cafona. É por isso que metade do meu trabalho aqui é de desconstruir essa lógica da polícia da moda, porque esse mercado, ele é muito antigo e ele é muito efetivo. E, de fato, a moda ela não é 100% ruim. Ela oferece as possibilidades para que a gente possa expressar as nossas facetas, atualizar os nossos looks de acordo com os nossos desejos de expressão, com a nossa vida, com as mudanças que acontecem na nossa relação com a gente mesmo. É o que eu sempre falo, o estilo ele não vai mudar, mas a forma como a gente se relaciona com o nosso próprio estilo e como a gente vai colocar isso para fora, qual faceta vai ter maior peso em cada momento da sua vida, isso é perfeitamente normal que mude. Então, o fato da gente ter uma moda mais plural, que traga essas ferramentas, ajuda nesse aspecto. Ela não é 100% ruim, mas a gente precisa saber usar isso com inteligência. Ó, a Paula tá falando, essa ideia de must wear e a gente não tem que usar nada além do que gostamos e nos faça sentir bem, né? Exato, tem vários posts aqui no meu feed que eu falo sobre isso. Teve um vídeo que eu soltei anteontem, se eu não me engano, falando da peça Coringa. Quem tá aqui há mais tempo já cansou de me ouvir falar que essas peças elas têm que ter sentido no seu armário. Elas não têm que ter nada. Não existe nada que funcione para todo mundo do mesmo jeito e que fique muito bom em todo mundo. Então, esse filtro, ele é fundamental. A gente vai usar essa premissa aqui hoje. E por que se você é uma pessoa que liga mais pra moda, precisa repensar que ela não importa tanto assim, ela não tem que pesar
o tanto que algumas pessoas acham que ela pesa no vestuário. Porque tem gente que não liga para moda e aí acha que isso é um problema porque precisa entender de moda para lidar com o seu estilo. Você não precisa. Ter estilo não se trata de estar na moda, são coisas diferentes. E tem gente que acha que só tem que lidar para moda, só tem que ligar para moda. Mas você não tem que dar esse peso todo. Então você nem tem que deixar que isso te afaste da sua relação com o seu estilo e nem deixar que isso medie a sua relação com o estilo. O que tem que mediar é você. E o que ninguém te conta quando fala de moda é o seguinte: você não precisa trocar de armário a cada estação. Quando uma coisa não é do seu estilo, alguém mais ou menos atento consegue bater o olho naquela peça e falar, putz, isso aí era um negócio que era bem modinha em, sei lá, 1997, ou em 2011, ou em 2008, alguma coisa assim. Eu, inclusive, sou excelente para achar essas peças no armário das minhas clientes. Quando eu tô fazendo edição, eu falo, isso aqui você comprou em 2006. Sempre é certo. Quando não é do estilo, é muito fácil. Só que quando é do seu estilo, é muito possível que você use a mesma peça por anos, por décadas, e as pessoas continuem elogiando como se aquilo fosse algo super diferente, ou super atual, ou fosse da moda, ou alguma coisa do gênero. Tem um colar, que aliás eu até pensei em colocar esse colar aqui hoje, porque ele me ocorreu como exemplo para falar isso, quando eu tava pensando no tema dessa live. Só não coloquei porque eu achei que ele ia puxar o fio da minha blusa, que ele tem uns pontinhos. Eu comprei esse colar em 2000, deixa eu fazer as contas. Acho que foi em 2010, 2011, alguma coisa assim, faz tempo. E na época que eu comprei, aquilo tava super na moda. Qualquer lugar que você fosse, você ia encontrar um colar daquele ou um colar parecido com aquele. É bem provável que alguém que esteja me assistindo tenha aderido à moda daquele colar específico. Depois eu posso até postar no story. E aí a moda passou, mas eu continuei usando, porque aquele colar tem absolutamente tudo a ver comigo. Toda vez que eu apareço com esse colar num vídeo, numa live, nos stories ou alguma coisa do gênero, alguém me pergunta do raio do colar, como se fosse... Nossa, super diferente de onde você comprou, e não é tão diferente assim, mas faz tanto sentido para mim aquele colar, que dentro do contexto, ele acaba fazendo essa diferença. Então é isso, se um negócio estiver na moda e fizer sentido para você, aquela moda vai passar e vai continuar fazendo sentido para você. E fazendo sentido de um jeito que fica bom, que as pessoas reparam naquilo positivamente. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala de usar a moda ou não. E até no site da Vogue, já tem muito tempo a gente está discutindo os rumos da moda, né? Porque a moda é uma indústria bastante problemática, mas até no site da Vogue, se a gente for ler matéria sobre moda para 2021, inclusive eu peguei uma matéria para tirar uns exemplos para conversar sobre isso com você hoje, tinha lá, um dos exemplos era, compre mais itens de segunda mão. Tipo, não tem mais novo. Deixa eu ver. Ô, Mê, pega o colar para mim que tem uns elos meio brilhosos que tá na ponta do pendurador. Ele é cinza e prata. Esse... me fugiu, porque alguém falou do colar, eu pedi pra pegar, obrigada. O que eu tava falando? Ah, do site da Vogue, do item de segunda mão. Então, assim, até na própria Vogue, como proposta de moda, como tendência, e a gente vai falar sobre essa coisa da tendência aqui também, tá lá, compre mais itens de segunda mão, ou seja, você não precisa ficar reinventando o seu guarda-roupa a toda a temporada. É uma coisa importante da gente pensar. Esse aqui é o colar. Isso aqui era um negócio que era muito moda na época que eu comprei, mas em todo lugar você encontrava um colar desse tipo, e até hoje você ainda encontra, vira e mexe, alguém faz alguma coisa com esses elos aqui. Mas toda vez que eu ponho o raio do colar, alguém pergunta de onde é esse colar. Eu só não pus ele hoje porque eu achei que ele ia entrar em atrito com a minha blusa aqui, não ia dar muito bom, eu ia ficar chateada depois de estragar a roupa. Acontece. Mas como que a gente filtra, então? E o filtro é uma coisa que você tem que desenvolver e você tem que ser firme nos seus padrões. E por isso que o padrão importa e eu falo em todas as lives. Eu vou contar uma coisa pra vocês que eu não sei se eu já comentei sobre isso em outra live, nos stories, alguma coisa. Eu trabalho com o estilo das pessoas. Eu estudo moda desde 2000. Quando eu tava no colegial ainda, eu comecei a estudar sobre moda. Inclusive, aproveitei trabalho da Feira de Ciências para fazer um site de moda quando nem existia direito site de moda no Brasil. Então, já estudava sobre o assunto. E eu trabalho com consultoria especificamente com o armário de outras pessoas desde 2009. Então, assim, já é mais de uma década vendo imagens de looks o dia inteiro, diariamente. São 2 décadas se eu for contar o tempo que eu trabalhava com moda, desenvolvimento de produto, etc. E eu tinha que ficar acompanhando tendência, lançamento de coleção e tal. Quando você consome esse tanto de informação, você está muito sujeita
a ver as coisas e falar, meu Deus, isso aqui é lindo, meu Deus, isso aqui ficou maravilhoso. Principalmente porque eu brinco aqui que uma das coisas que... Eu brinco a sério, né? Uma das coisas que eu sou mais grata pelo meu trabalho é ter recontextualizado completamente a história de bonito, feio, certo e errado. A consultoria de imagem prática, não o que eu aprendi teoricamente, porque a teoria da consultoria, quando eu aprendi, ainda era muito mais regra do que é hoje. O que as minhas clientes me ensinaram é que, assim, o errado é aquilo que tá fora de contexto, o feio é aquilo que tá fora de contexto. Porque várias peças que eu falava, não, mas isso aqui não vai rolar, sempre tinha alguma cliente que aparecia usando aquela peça e eu falava, puta, mas ela tá usando desse jeito e faz todo sentido. Ficou maravilhoso nessa referência pra ela. Então, eu tive que trabalhar em mim mesma essa separação do tipo, calma, você só tá vendo a imagem tá boa, tá perfeita na outra pessoa, não quer dizer que você também precisa repensar se você vai usar essa peça ou não. Você tem que saber aquilo que funciona para você. Então, consultoras também estão sujeitas a esse efeito da informação visual que a gente consome. Você que tá aí fica vendo a influencer, vê a revista de moda, vê alguém que você gosta e tal numa medida menor, e você já fica pensando, ai, ficou tão linda nela, será que eu vou ficar bem assim também? E às vezes você nem prova, o que eu acho um problema, acho que todo mundo tem que provar tudo, mas às vezes você prova, compra um negócio que não tem nada a ver com você. Então você tem que aprender a separar, porque tá todo mundo sujeito a essa coisa, essa vontade de usar aquilo das imagens que a gente vai vendo se repetir. E aí, de novo, tecla dos padrões. Algumas das poucas marcas que se arriscaram a fazer desfile e a lançar a coleção nas semanas de moda do ano passado, que é o que rege o que as revistas trabalham como informação de moda para 2021, elas tentaram, por exemplo, empurrar a peça mais temida das mulheres que me acompanham aqui nesse perfil. Toda vez que eu falo dessa peça ou compartilho uma matéria falando sobre mais uma marca que tentou trazer isso de volta, a minha DM explode, o desespero é real, que é a calça de cintura baixa, super, super, super baixa. Então, assim, quer dizer que você tem que usar se esse negócio pegar? Não, você não tem que voltar a usar a calça de cintura baixa se isso não tem a ver com você. Você não precisa voltar a fazer isso. Mas quer dizer que a mecânica da moda é essa. A moda, ela precisa matar aquilo que era considerado legal antes para empurrar um novo legal para continuar alimentando essa ideia de sempre o novo, sempre o novo, sempre o novo. O João Braga, que é um historiador de moda, ele fala que uma das definições para moda, esqueci agora a frase completa, mas é alguma coisa relacionada ao gosto pelo novo. Então a moda, ela vai matando o que veio antes para continuar alimentando esse gosto pelo novo. É assim que a mecânica da moda funciona. Não quer dizer que no seu armário ela precisa aparecer desse jeito. Você não precisa comprar um negócio que você não gosta porque aquilo tá na moda. Você não precisa experimentar um negócio que você talvez já tenha até tido, né? Tenha lembranças traumáticas. Eu, particularmente, tenho lembranças traumáticas de calça de cintura baixa. Eu quero morrer toda vez que eu lembro que, na época que o meu corpo estava se desenvolvendo, eu usava essa porra dessa calça e deixou meu corpo deformado até hoje. Então, assim, porque aquilo era um problema. E agora, um inferno, isso volta pra moda e aí a gente fica nessa. Eu duvido que isso pegue da mesma forma que anos atrás, que era praticamente impossível. Mesmo assim, dava para achar calça de cintura no lugar ou calça de cintura mais alta. Mas eu já falei aqui, eu só vou voltar a ter um armário grande, desnecessariamente grande de novo, se esse dia chegar, que a cintura baixa colar. Porque daí eu vou estocar a calça de cintura alta. Não vou aderir à porra da calça de cintura baixa, que não tem nada a ver comigo. Então não tem que ter a ver com você. É um mecanismo da moda, é um mecanismo que precisa ser muito questionado, porque um dos motivos pelos quais a gente está vivendo o momento que a gente está vivendo também é a indústria da moda. Porque a indústria da moda, ela é um problema do começo ao fim, o jeito como a moda funciona hoje. Essa coisa da roupa em escala, da fast fashion. Por quê? Na hora de produzir, recursos naturais são usados até além do esgotamento. A produção é um processo extremamente poluente, não só pelo processo em si, mas pelo descarte, por exemplo, de água usada no tingimento, das fibras, coisas assim. E aí depois a gente tem um problema enorme do descarte das peças que convencem a gente a comprar, sendo que não faz o menor sentido na nossa vida. E muita gente fala, mas aí eu dou para quem tá precisando, sempre tem alguém que tá precisando, de fato. Mas, primeiro, que nem sempre essas roupas chegam até essas pessoas. Segundo, que é absurdo, que já não tem nem para onde doar mais.
Tem um mini documentário no YouTube chamado Unravel. Ele mostra exatamente um pedaço. Agora eu me esqueci em que país é isso. Me fugiu o nome de onde é aquele lugar, mas é para onde mandam as roupas que nos Estados Unidos e alguns lugares da Europa, por exemplo, descartam e não tem o que fazer com aquelas doações. E aí mostra o pessoal que trabalha separando as roupas ali e tal, e a mulherada olhando para a peça com etiqueta e falando, meu, não acredito que isso aqui veio para aqui com etiqueta. Não tem mais o que fazer, é um volume monstruoso. Então a moda precisa repensar também essa coisa de sempre estar empurrando coisa pra gente. Mas a gente também precisa repensar do nosso lado o filtro, porque a gente é uma coisa alimenta a outra. A gente está sujeito a um sistema que é maior que nós, que se alimenta de como a gente funciona, dos nossos desejos e etc, para empurrar coisas que a gente não precisa, mas ao mesmo tempo a gente compra, e quando você consome, você está meio que alimentando aquele negócio de alguma forma de volta. É sempre maior a pressão, a gente sempre tem que cobrar governante, grandes empresas, etc. O problema do consumo consciente não está nas pessoas. É na Índia, sim, Márcia, obrigada, mas eu também eu tô tentando lembrar a cidade. O problema do consumo consciente, ele não tá nas pessoas, não é tipo fechar a torneira, deixar de comprar e tal, só que vai resolver o mundo. É política governamental, é grande marca produzindo direito, é parar com essa história de coisas descartáveis, de obsolescência programada, mas a gente também tem que refletir do tipo, tem alguma coisinha melhor que dá pra gente fazer aqui? Então é importante a gente considerar isso. Precisa saber filtrar. Ó, a Emilene falando, eu era vendedora e as mulheres falavam, tá muito baixa, e eu não compreendi a fala. Agora com uma barriguinha eu sei, da cintura baixa. Pois é, todo mundo desesperado aqui com a cintura baixa no YouTube também. Bom, quanto mais claro para você são aqueles elementos dos quais a gente vem falando nos últimos dias, que são os seus padrões de estilo, mais fácil de você fazer o filtro. Até porque tem coisa que volta para moda e não é necessariamente o modelo específico. É uma categoria, mesmo que seja uma peça. A gente vai falar de não peças aqui hoje. Por exemplo, Pantacur. Quando a Pantacur começou a voltar para moda, que já tem ali uma década, pelo menos, que as marcas começaram, inclusive antes falava de culotte, não falava Pantacur. Tem lugar do mundo que, inclusive, não usa o termo Pantacur. Um monte de gente fala, ah, não vou usar, isso é feio, é calça pula breja, não sei o que lá. E conforme aquilo foi pegando força, as pessoas começaram a olhar diferente, porque a gente vai sendo influenciado, de novo, que eu estava falando antes, nosso olhar, ele meio que vai, né, despertando o interesse. Mas hoje, a gente olha para Pantacur e tem uma infinidade de calças Pantacur, não tem só um tipo de calça Pantacur. Eu vou compartilhar minha tela aqui, de novo, tela compartilhada no YouTube, vou deixar a fala aqui no Insta, mas no YouTube que eu tô, com a tela compartilhada. Ó, eu tenho algumas calças aqui que são Pantacur. Tem calça Pantacur mais longa, mais baixa, tem calça Pantacur mais aberta na barra, tem calça Pantacur mais justa na barra, tem com amarração mais longa, com amarração menor, tem sem amarração, com elástico na cintura, tem mais curta, tipo logo abaixo do joelho, tem perto do tornozelo, tem com estampa, tem lisa, tem de material estruturado, tem de material molinho. Cada uma dessas coisas, desses elementos, vai mudar completamente como essa calça Pantacur é vestida e percebida. Então não é a calça Pantacur. A calça Pantacur é uma categoria. Entre a minha Pantacur, que pode ser cinza, com material estruturado, mais duro, mais pesado, e a Pantacur de alguém que vai usar, sei lá, plissada, rosa e de um material todo molinho, existe uma diferença gigante. Se você tiver 1 centímetro na altura de barra que você tira ou que você coloca nessa barra, isso muda a forma como você está percebendo isso. Então você também não tem que ter medo de usar determinada coisa que está na moda porque você leu em algum lugar que calça Pantacur só funciona para quem tem determinado tipo de corpo, porque normalmente junto com a moda do você tem que usar isso, vem a cagação de regra, né? Isso aqui só funciona para quem tem determinado corpo. Então esquece a cagação de regra, pensa que é uma peça. E todas as peças podem ser usadas de formas diferentes. Você tem que entender qual é a forma que essa peça vai funcionar para o seu caso. Ó, a Andrea tá falando que ela não gostava porque ela é baixinha e achava que pra ela não ia rolar, mas depois ela achou uma diguidinha. Depois você achou uma diguidinha. Ótimo, Andrea, que você achou. Que bom que você aproveitou e se sentiu estimulado a provar. Porque é isso. Eu sou baixinha. Depende do calçado que você tá usando, depende das linhas da sua calça. E baixinha você tá considerando uma característica só. Primeiro que baixinha não quer dizer que é ruim.
a gente olha pra isso, é o que eu sempre falo. Eu recebo pergunta na caixa de pergunta que é assim: baixinha pode usar tal coisa? Baixinha é uma característica. Tem gente que adora ser baixinha, tem gente que não gosta. Eu, por exemplo, sou alta. O meu sonho era ter 10 centímetros a menos, porque eu cresci num lugar que eu ia pra balada e eu era uma das pessoas mais altas da balada, e eu tenho 1,75. Eu nem tenho, tipo, 1,80, 80 e tanto, mas eu sou grande. Eu tiro foto com as pessoas. Eu tenho uma amiga portuguesa aqui que tem uma foto nossa que eu olho e falo: meu, parece que eu tô com uma criança na foto, porque ela é metade do meu tamanho, assim, de altura, de tudo. Eu tô assim na foto. É uma foto que eu tirei há, sei lá, mais de um ano. Ela tá aqui, eu tô aqui toda curvada pra tentar ficar na altura dela. É uma das fotos mais bizarras que eu já tirei na minha vida. Eu queria ser baixinha. Toda vez que alguém me pergunta: ah, baixinha pode usar tal coisa? Ah, eu sou baixa e não sei o quê. Mano, eu queria ser você. Não é um problema essa característica. E tem gente que é alta e ama ser alta. E tá tudo bem também. A questão é, isso não tem que delimitar nada. O segundo ponto, ainda que você tenha uma característica e não goste tanto dessa característica, essa é uma característica. Você pode ser baixinha ou altinha e ter uma determinada proporção e gostar de um outro detalhe do seu corpo para o qual você quer chamar mais ou menos atenção. Você pode ser baixo e ter tronco longo, ou baixo e ter tronco curto. Você pode ter o quadril mais largo, o quadril mais estreito. E, de novo, são só características. A forma como você se relaciona com essas características é diferente. A Andrea até tá falando, mas tem os mitos de saia longas e afins. Exatamente isso, mitos. Tem um vídeo antigo aqui no meu canal que eu falo justamente do mito da saia longa para baixinha. A saia longa pode até alongar para quem quer alongar a perna ou o corpo, dependendo de como for usado. Ela não achata. O que achata são as linhas conforme elas são usadas. Isso que a gente tem que aprender a olhar. Um exemplo aqui, deixa eu pegar. Vou pegar a Pantacur como exemplo, já que alguém falou da Pantacur que achata o look. Ah, essa aqui tá ótima. Vou falar dessa aqui e vou falar dessa aqui. Aqui, a gente tem uma Pantacur que, de fato, ela cria essa linha horizontal, ela poderia criar essa impressão de dar uma achatada na imagem. Porém, ela tá com uma sandália que dá uma levantada no pé e que não tem quebra de cor. Então, a gente não vê tanto isso, diferentemente dessa outra aqui, por exemplo, que tá com um bloco, outro bloco e aí outro bloco. Isso aqui poderia achatar mais. Mesmo assim, nesse look tem um detalhe que nesse look aqui tem, que equilibra essa história, que são essas linhas. Então não vai achatar tanto, porque você tem essa linha interrompendo a informação horizontal e direcionando o olhar de uma forma mais vertical. Aqui, por exemplo, poderia ter esse efeito também, porém, de novo, a gente tem aqui essas linhas que não são horizontais, elas dão até uma leve alongada, apesar de preto, e tem o efeito da linha horizontal. Você tem esse pedaço aqui que cria uma linha vertical quando acompanha esse outro pedaço aqui. Então, no fim, e também não tem muita quebra de cor entre ela e a perna, entre a calça e a perna dela. No fim, a gente vai olhar mais para esse pedaço aqui. De fato, tem uma interrupção, mas ela não achata tanto. E aqui é um jeito super simples, tipo, você joga uma sobreposição ali, especialmente se for de cor próxima, e você já mudou a forma como essa linha ela é distribuída. Se você quisesse, por exemplo, montar um look como esse aqui da foto e mexer nisso, quer ver? Só que fazer uns rabisquinhos só para vocês terem ideia. Vou só fazer isso aqui para não ficar tão blocado. Não é o ideal, enfim. Só que da gente trazer uma mesma cor, você percebe como o olhar ele muda o direcionamento? Só da gente trazer essa informação, só de trocar a cor da blusa, olha a diferença. Ah, vou deixar de usar porque vai acontecer isso e aí eu não gosto, de fato eu não gosto. Mas veja, você troca um detalhe da roupa e você consegue usar uma proposta de um jeito que você se sinta mais confortável. Então não comprem esses mitos, porque às vezes um negócio super simples vai mudar a forma como aquilo é percebido. Outro ponto importante, especialmente quando a gente fala de peças específicas que claramente lembram uma década, na hora de filtrar o que a gente tem que usar ou não, além de olhar pra gente, é tentar rastrear de onde aquilo veio. Isso é uma das coisas mais importantes quando a gente fala de moda. Por quê? Parte da mecânica da moda é esvaziar um símbolo
referente a uma cultura, uma década, um movimento, qualquer outra coisa que seja. E já falei sobre isso várias vezes, tem vídeo que está no IGTV e no YouTube sobre como o nosso vestir, ele também é um ato político. E às vezes, sem saber, a gente veste coisas porque estão na moda que nem sempre estão de acordo com o que a gente concorda. Uma das coisas mais icônicas, uma das propostas de moda mais icônicas, como exemplo disso, para mim, é o lenço palestino, que lá para 2006, 2007, mais ou menos, era, né, bombado. Entre 2006 e 2008, você via aquilo vendido em qualquer lugar. Se a gente for rastrear isso virando um elemento de moda, já chega aqui, né, lenço palestino remete a algum lugar, apropriação cultural clara. O negócio começa como um lenço usado por pessoas de uma determinada região, por camponeses, para tentar se proteger do sol. Com conflitos, cada região tem a sua cor, aquilo vira, dentro daquele microcenário, uma forma de posicionamento. Pessoas engajadas politicamente de outros lugares, principalmente da Europa e dos Estados Unidos, começaram a adotar essas cores, esses lenços, para se posicionar também. Aí vem uma marca chamada Urban Outfitters, que é uma marca jovem e começa a vender aquilo. Se liga nesse movimento e coloca aquilo como moda. E aí isso vai subindo na piramidezinha. Até que, se eu não me engano, a Balenciaga coloca isso na passarela da alta costura. Depois isso começa a descer de novo. E desce a ponto da gente ter estilistas judeus, por exemplo, falando que eles que colocaram o lenço palestino na passarela. Então você vê a treta, a dimensão do negócio. Você tem que saber o significado daquilo que você está usando. Qual é o lado que você tá? O que faz sentido para você? Não vou entrar no cenário político disso, quem tá certo, quem não tá. Não tenho nem competência para entrar nessa discussão. Não manjo disso. Isso para mim é uma das coisas que eu fico mais tipo Glória... como é que é? Glória Pires falando, eu prefiro não comentar, né? Não entendi, não manjo. Mas em relação à moda, do quanto a moda vai esvaziando e o quanto a gente não percebe. E aí eu lembro que eu saía de casa, eu morava em Santos e eu morava num lugar que tinha muitos shoppings e tal. Morava no Gonzaga, pra quem é de Santos. E eu lembro de passar por alguns camelôs que tinham na Praça da Independência, que era uma praça lá mais famosa em Santos, e que tinha esses shoppings e tudo. E tinha esse lenço sendo vendido de absolutamente todas as cores, que originalmente ele nem tinha. Então a gente não percebe, mas a gente vai usando esses elementos sem saber. Então é importante que você faça um rastreio. De onde veio essa proposta? Será que essa proposta está de acordo ou ela fere, de repente, alguma coisa que eu acredito? Porque é importante você saber disso também. Vou pegar 3 exemplos de tendências. Já tem uns anos que eu tô falando para vocês sobre como a moda não tem muito mais o que inventar no que diz respeito ao universo feminino. Masculino a gente ainda tem muito para resgatar e expandir, porque a moda masculina ela já teve muito mais cor, estampa, coisa curta, transparência, etc, etc. Depois da Revolução Francesa isso muda. Mas a moda feminina, no último século para um pouco mais, desde 1900 mais ou menos, desde a Primeira Guerra, ela acabou se desenvolvendo muito mais, né? Então, a menos que a gente sofra uma mutação genética e ganhe mais um braço, uma perna, uma cabeça, alguma outra parte do corpo X, para ter que criar um modelo para encaixar essa parte, não tem muito para onde correr. Já existem todos os tipos de tamanho de blusa e gola e decote, não sei o que possíveis, de calça a mesma coisa, de saia a mesma coisa, de vestido, de macacão, de jaqueta, do que quer que seja. Os desenvolvimentos da moda daqui em diante vão ser tecnologia dos materiais e jeito de usar as coisas. Esse é um dos motivos pelos quais também questiona-se muito a proposta, as semanas de moda, né? O modelo de semana de moda, de construção, de tendência, divisão por estações, etc., de fazer ou não sentido. Isso quer dizer que você não precisa comprar coisa para atualizar o seu armário. Ou não precisa comprar tantas coisas quanto talvez você ache quando está lá folheando uma revista. Provavelmente você já tem coisas aí. Como eu falei, na matéria da Vogue mesmo fala que uma das tendências para 2021 é comprar itens de segunda mão. Não é nem focado na peça, é focado no ato de consumo, de você consumir aquilo que já está disponível no mundo. Para vocês terem ideia do que eu tô falando, em 2017 eu caí numa matéria sobre as macro tendências que a WGSN, que é o maior escritório de tendências do mundo, tinha elegido para aquele ano. Aliás, para 2018. Era 2017, a matéria era sobre 2018. Fazia bastante tempo que eu não lia relatório específico do WGSN, porque eu já não trabalhava mais com desenvolvimento de produto, com styling, essas coisas que me faziam olhar com mais afinco para isso. Mas eu lembro de ler a matéria e pensar, eu vi isso aqui com outro nome, numa palestra da WGSN em 2010.
E aí, na mesma época que eu vi essa matéria e tive essa lembrança, eu estava fazendo organização para mudar para cá, para Portugal, e eu lembro que eu estava mexendo no meu escritório, mexendo em portfólio, não sei o quê. Achei um trabalho da faculdade que eu tive que desenvolver uma coleção baseada numa tendência da época. Era exatamente a mesma. Em 2005, a mesma coisa que em 2010 eu vi na palestra da WGSN como uma macro tendência e que em 2017 eu também vi sendo colocada como tendência. Daí a gente atira, né, uma série de conclusões. E assim, para quem não é da área de moda e não entende muito bem essa questão da terminologia, quando a gente está falando de tendência de moda, a gente está falando de algo que tende a, que ainda vai acontecer. Aquilo que está na moda, aquilo que vai entrar daqui a 6 meses é uma proposta de moda. Então é ainda mais grave se a gente pensar que em 2005, um negócio que em 2017 ainda estava sendo colocado como macro tendência. O negócio estava lá, tipo, sendo tendência há mais de uma década. Então, não tem muito mais para onde espalhar. É maquiagem para coisa que já existe. Você não precisa ficar comprando um monte de coisas novas. Então, assim, eu peguei uma matéria da Vogue Brasil mesmo, a primeira que eu achei na internet de ter aqui rapidinho. Tendências 2021, Vogue, e caí numa matéria X, e eram 19 tendências. E eu vou comentar 3 para ilustrar essa ideia. Uma das tendências falava sobre adornar a sua cintura e não o seu pescoço com joias. Não quer dizer que você precisa ser a Hebe para fazer isso, tá? Tipo, eu vou pegar lá todos os colares possíveis, vou me encher. Você pode fazer isso com qualquer colar, qualquer coisa que você tenha no seu armário. Usa um extensor, você coloca aquilo e você, em vez de colocar um cinto, atualizou. E olha só, eu não sei se vocês lembram disso, mas na década de 90, essa era uma coisa que super era feita. Inclusive, eu lembro que em 2005, mais ou menos, não, 2008, eu comprei um colar, aliás, eu comprei um cinto no brechó que era feito para ser cinto e eu usava como colar, porque era a mesma lógica do tipo, em vez de você usar cinto de couro com fivela e etc, ou usar faixa, você amarra alguma coisa que tenha elos, que tenha pedraria, que tenha algum outro detalhe ali, ou seja, isso é só um revival. É um jeito diferente de usar uma peça que está no seu guarda-roupa, mas é um revival, que também já foi proposto esse jeito de usar há muito tempo. Ele só tá voltando. E é uma coisa que você consegue fazer no seu armário com extensor de colar, ou mesmo juntando 2 colares. E aqui, o que eu acho particularmente interessante nessa proposta específica é, você pode misturar colares diferentes, e aí cada vez você tem uma espécie de cinto novo. Você pode trabalhar melhor o direcionamento de olhar pela forma como essa linha vai ser criada, já que você provavelmente vai ter que colocar um extensor ou juntar colar. Você tem maior controle do tamanho que isso vai ficar e do espaço que aquilo vai ocupar no seu corpo. Então você muda o efeito, que nem eu estava mostrando da Pantacura aqui. Você pode ter uma flexibilidade maior do que com alguns modelos de cinto talvez você tenha hoje. E o que eu acho interessante também é que cada pessoa tem o estilo no acessório também. O que eu tava falando, inclusive, não lembro se anteontem, acho que anteontem, que a gente escuta muito essa ideia de que você tem que comprar um monte de acessório porque acessório é barato, o acessório é fácil de você atualizar, acessório é uma coisa que, né, você consegue usar ali, mudar seu look, não sei o quê, e aí você não põe o filtro no acessório, mas o acessório ele também tem que ser filtrado pelo seu estilo. E se você fez esse filtro direito, você consegue usar um negócio que é uma proposta de moda, mas tem a sua cara. Então você usa a moda pela ferramenta que ela é, que é de atualizar o seu look, você traz alguma faceta da sua personalidade ali, se isso fizer sentido pra você, porque mesmo tendo todas essas possibilidades, não quer dizer que você tenha que fazer isso. Só tô dando um dos exemplos aqui de como você não precisa comprar roupa nova. Você ainda vai ter o seu tipo de colar que você vai transformar em cinto. Então, é uma coisa legal pra gente pensar aqui. Tendência no Brasil é visto como regra. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas colocam dessa forma, Deviane, porque essa é a mecânica da moda. Você acha que comprimento, imagino que seja comprimento, saiu errado, midi Pantacur vai sumir novamente, amo os dois, queria usar pra sempre. Eu acho pouco provável que algo que suma de novo, assim como eu acho pouco provável que consigam empurrar a calça de cintura baixa de um jeito como era antigamente, que você não achava outro modelo de calça. Eu acho que a moda sempre vai tentar fazer isso, porque ela mata o que veio antes, mas a gente chegou num ponto que é justamente isso,
pessoas falam, a democracia, a moda agora ela é democrática, então você tem tudo para todos os estilos acontecendo a todos os momentos. Então eu acho muito difícil a gente ter retrocesso nesse ponto. Eu não vou falar que eu acho impossível, porque eu também achava muito difícil a gente ter retrocesso em outras áreas da nossa vida, e aí estamos aí no Brasil provando que, né, marcha ré vai indo, mas eu acho improvável que isso aconteça na moda. Prefiro nutrir essa esperança. Minha mãe vive repetindo que ela deveria ter guardado as roupas dela da juventude, pois tudo que ela usava é tendência agora. Essa é uma coisa que eu escuto com certa frequência também. E aí um monte de gente deixa de desapegar de peças que não fazem mais sentido para a própria vida por conta dessa ideia de que a moda vai voltar. Só que, gente, é o seguinte, mesmo que uma pessoa possa ir lá no brechó e comprar uma peça de segunda mão e usar fazendo aquilo sem nenhuma alteração pro estilo dela, não quer dizer que você precisa guardar essa peça no seu armário se você não tá usando. Porque, como eu falei aqui no começo, a moda, ela vai passar. Se um negócio tem a ver com o seu estilo, você consegue continuar usando aquele negócio de jeitos diferentes. Então, é importante a gente considerar isso. Outro ponto dessa história de guardar por décadas algumas coisas sem que elas estejam sendo utilizadas, porque se elas estão sendo usadas, gente, não tem problema nenhum. Eu tenho coisa aqui no meu armário, eu tenho lenços, por exemplo, que eu herdei da minha avó, da minha tia, e tipo, estão há décadas na família, e eu uso aquele negócio em 2021, um negócio que, sei lá, da década de 80, 70, 60, veio parar na minha família. E ele tá sendo usado aqui. A questão é, e esse, aliás, é um ótimo exemplo, porque minha avó e minha tia não usavam. Eu uso o negócio. Tem que fazer sentido pra você. E outra coisa, a sua vida muda, o seu corpo muda. Gente, as pessoas amadurecem. A gente já falou de estilidade aqui na quarta-feira. A gente precisa lembrar disso. A gente amadurece. O nosso corpo muda. Empurra um padrão de beleza pra gente, que é um padrão pedófilo. Você ter que preservar o corpo de quando você tinha 15 anos. Quando você tem 30, 40, 50, 60, é um absurdo. É um absurdo. Então a gente precisa considerar isso. O nosso corpo vai mudar e é natural. Se aquilo deixou de servir no seu corpo e o seu corpo só acompanhou a sua idade, não tem que estar no seu armário. Se aquilo não fez sentido na sua vida e você guardou aquela peça pensando, pode ser que aquele negócio volte para moda, mas você não estava usando, é porque nem talvez tivesse que estar no seu armário quando ele foi moda da primeira vez. A sua relação consigo mesmo e os seus objetivos também vão mudar. O seu estilo, ele não vai mudar, mas o seu jeito de olhar para as coisas e cada faceta do seu estilo que você traz para o mundo, isso pode ter alguma alteração. Então pode ser que você guardar um negócio por muitas décadas não vai fazer sentido também. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa lógica do tipo, eu não vou jogar nada fora, ou doar, no caso, né, não jogar fora, porque pode ser que volte, ou alguma coisa do gênero. Pode ser, provavelmente vai voltar. Mas se é um negócio que você usou porque estava na moda e aí deixou de ser moda, você parou de usar, será que você tem que guardar mesmo? Então vale pensar sobre isso. Outra coisa que eu li nessa matéria da Vogue, que eu até dei risada quando eu li, jogue um vestido por cima da calça. Por que eu dei risada disso? Porque isso aqui também está sendo proposto há anos. Eu uso esse negócio desde 2015, pelo menos. Eu tenho uns vestidos no meu armário que eu, inclusive, só consigo usar com calça, porque eu gosto mais deles com calça. Eu me reconheço mais nessas peças com calça. Então, assim, não é nada novo. E é um negócio que, tipo, provavelmente você tem calças no seu armário, provavelmente você tem vestidos no seu armário. Abre seu armário, experimenta com o que você tem aí, se você quer provar alguma tendência de moda. E aqui, de novo, se o seu estilo tá sendo bem aplicado no seu armário, nas roupas que você tem, nas calças, nos vestidos e etc., o seu jeito de usar vestido sobre calça vai ser diferente do meu jeito de usar vestido sobre calça. E ele já vai expressar sobre a sua personalidade adotando uma proposta, se essa proposta fizer sentido para você. Outra coisa também, e essa é a que mais depende do seu estilo para adotar, porque são peças muito mais específicas e talvez você não goste nem de uma referência e nem de outra referência para juntar as duas, que é, use uma blusa de moletom com um vestido transparente. Assim, e não precisa ser vestido, pode ser qualquer outra peça. Aqui você tem que gostar de moletom. Eu, por exemplo, não gosto de moletom. A única coisa similar a um moletom que eu tenho é o meu do pijama, que eu já apareci até no story com ele. Ele tem gola brilhosa, é de veludo, tipo, não tem o material do moletomzinho, porque aquilo não tem nada a ver comigo. Então, assim, se você não tiver, você não precisa comprar um moletom, mas se você tiver um moletom e você quiser também experimentar um negócio que a Vogue diz que vai ser uma tendência para 2021, pega um moletom. Se você tiver alguma blusa transparente, vai lá e mistura. A única coisa que você tem que pensar aqui isso precisa ter um elemento de transição, porque a gente está falando de moletom, que é um negócio completamente casual e informal,
e a transparência, que normalmente é obtida por meio de tecidos mais finos, que remetem a uma coisa mais formal, mais festiva, mais sofisticada. E aí são dois universos bem diferentes que talvez você tenha que conectar por algum elemento em comum, que pode ser um acessório, pode ser um detalhe na coisa transparente que você está usando, pode ser um detalhe no moletom ou alguma outra coisa. Mas essa é uma outra proposta, com coisas que já estão, talvez, na sua vida. Então você não precisa comprar coisas novas. Como você pode ver aqui, nenhuma das três coisas que eu elegi para citar como exemplo requer que você tenha dinheiro para comprar coisas para atualizar o seu look e nem que você saia de casa para experimentar. Talvez a do moletom com a transparência, mas se você tem que sair de casa para experimentar alguma dessas três, é porque talvez isso não tenha a ver com o seu estilo. Então, ficou um sinal ali, um alarmezinho, de uma luzinha acendendo de será que você tem que provar mesmo? Você pode fazer vários experimentos com as peças que já estão no seu armário. E isso vai te ajudar tanto a encontrar o seu jeito de se apropriar dessas tendências, que na verdade são propostas de moda, porque elas já estão sendo usadas, como a gente falou aqui antes, quanto para decidir, não, isso aqui eu vou adotar porque, putz, eu provei, eu descobri que realmente faz sentido para mim. Não, isso aqui eu provei de vários jeitos diferentes. De novo, não é só uma coisa que você prova várias, porque cada elemento, como eu tinha mostrado até da Pantacur, pode mudar completamente a forma como você se relaciona com aquela peça. Então pode ser que tenha uma ali que funcione para você. Então prova mais de uma possibilidade até decidir que não é para você mesmo. E o mesmo vale para você que odeia fazer compra e deixa de olhar para o seu estilo porque fala, mas para olhar para o meu estilo eu vou ter que olhar para moda, porque aí tem que fazer a compra, tem que atualizar e não sei o quê. E se você faz no seu armário, você não precisa sair, você não precisa fazer compra, não precisa abrir loja virtual, não precisa fazer nada. E inclusive sobre isso, essa ideia de que mulher ama fazer compra e tem que gostar de fazer compra é um dos maiores mitos. Então, se você tá no time eu odeio fazer compra, saiba que você não é anormal por conta disso. Eu tenho várias clientes que amam fazer compra e que realmente compram muita coisa, que gostam, que acompanham moda, mas pelo menos metade das minhas clientes não gosta. Eu tenho uma cliente, inclusive, que chega ao nível da fobia de fazer compra. E uma coisa que eu sempre falo aqui, parte do meu trabalho é organizar compras para as minhas clientes. Então, se eu estou fazendo uma consultoria presencial, inclusive existe uma etapa de planejamento de compras e de acompanhamento nas compras. De passar, tipo, o dia no shopping. Eu tenho vários clientes que falam, não sei como você consegue fazer isso, porque eu odeio shopping, não sei o quê. Gente, eu também não gosto de shopping não, tá? Shopping, pra mim, tem função. Mas se eu tô indo com uma função específica, aquilo faz sentido. É o que eu sempre falo, shopping não é passeio, não tem que ser passeio. Então, olhar para dentro do seu armário e começar a comprar no seu armário, que é o primeiro passo, gostando ou não de fazer compra, porque a gente esquece do que a gente tem. Ontem mesmo eu falei de uma cliente que falou que não fazia compras há 7 anos e toda semana tinha coisa nova. Eu encontrava a mulher, toda sessão de consultoria, ela aparecia com uma peça e falava, sabe que eu encontrei isso aqui? Sei, porque sempre tem alguma peça que a gente não lembra. Então você não precisa, começa pelo seu armário primeiro. Érica, você concorda que as pessoas têm um estilo de essência que não muda e outro de vida que acompanha as mudanças? Mas o que acompanha as mudanças não é um estilo, é outra coisa. É desejo de imagem, o que você quer expressar não tem a ver com estilo em si. Tem a ver no sentido de que você sempre vai ter alguma limitação, mas o estilo é seu, ele é aquela parte sua que não muda, Bruno. Minha sensação também é que já conquistamos mais liberdade para usarmos nossa moda própria. Gente, eu adoraria acreditar nisso, mas eu já trabalho com consultoria há tempo suficiente para saber que não, ninguém conquistou liberdade nenhuma ainda. É por isso que eu batalho por isso. Meu curso chama Liberte Seu Estilo, meu Insta é Liberte Seu Estilo, meu livro é Liberte Seu Estilo, porque se eu achasse que as pessoas já estão livres, eu ia fazer outra coisa da minha vida. Não estão mesmo, adoraria acreditar. Melhoramos, mas ainda temos muito para caminhar. Como desapegar de peças com qualidade? Penso que doar uma peça de qualidade não será tratada com o mesmo cuidado. Quais as melhores formas de vender? Aí é apego. A partir do momento que saiu do seu armário, a gente não tem que ficar pensando nisso. Mas você pode fazer um bazar de troca com as suas amigas, Daisy. Você pode tentar vender para algum brechó, você pode tentar vender em algum site tipo Enjoei, alguma coisa do gênero, grupo do Face, que as pessoas têm esse hábito de comprar. Então, você tem uma série de possibilidades ali com essas peças. Agora, vender
é uma coisa que, se você tiver bastante peça aí, eu só acho que vale a experiência de tentar vender um volume grande de coisas que você tirou do seu armário para ver o trabalho que dá para fazer isso. E aí, quando você vai comprar de novo, você é muito mais criteriosa, porque você viu que, né, descartar roupa não é necessariamente fácil, não deveria ter que ser também necessariamente fácil, e isso te deixa mais responsável na hora que as coisas novas entram. Mas dá um trabalhinho, nem sempre compensa. Às vezes é melhor você dar de presente para alguém que você sabe que vai usar, que tem tudo a ver, que vai aproveitar, do que você tentar vender. Bom, o que eu considero mais efetivo na hora de usar a moda? Tira uns minutinhos para pesquisar tendências da próxima estação. Separa de umas 3 a 5 que te interessam mais. Tenta rastrear de onde essa proposta de moda tá vindo para ver se ela não entra em conflito com alguma coisa que você acredita. Ou talvez você possa até começar com essas 3 que eu falei aqui, se você já se identificou com elas. E aí depois você experimenta no seu armário alguma por adaptação que se conecte com a sua realidade. Não do tipo, vou pegar um negócio que não tem absolutamente nada a ver comigo. Porque quando você olha para o negócio e fala, puta, tá usando... Se amanhã voltasse a usar... Tem marca fazendo isso, mas enfim, se fosse, nossa, uma super proposta que aparece em todos os lugares. Coisas com babados do pé à cabeça. Eu definitivamente não sou a pessoa babado. Eu já ia olhar para aquilo e pensar, puta, se eu comprar isso, eu vou ter que comprar essa outra peça para combinar. Quando você tem que comprar mais de uma para combinar, aquilo é um indício que não tem que estar no seu armário. Então, primeiríssimo ponto. Então, você tem que filtrar aquilo que se conecta com a sua realidade. E aí você prova no seu armário se você tem alguma coisa similar. Para facilitar, então, o pequeno passo de hoje é escolher uma das 3 propostas que eu citei aqui. Não precisa nem fazer a pesquisa. Escolhe uma das 3 se você se identificou com uma dessas 3, ou do vestido sobre a calça, ou do colar usado como cinto, ou se você quiser misturar um moletom com a transparência, que na verdade não é nem pelo moletom e a transparência, mas misturar elementos distintos, mais casuais, com coisas mais sofisticadas dentro do seu armário. Experimenta pelo menos 5 versões dessa que você escolheu. Então vamos supor, você escolheu a calça sobre o vestido. Tenta um vestido com 3 calças diferentes e outro com 2 calças diferentes. Depois você me manda uma DM contando qual você provou, o que você descobriu, qual a diferença entre os dois, como que você sentiu esse exercício para você, que eu adoro quando vocês me mandam essas mensagens contando de como vocês aplicaram e aprenderam sobre isso. Combinado? Deixa eu dar uma olhada aqui, última olhada nos comentários. Amanhã a gente não tem live, mas segunda-feira a gente tem live ao meio-dia. Deixa eu ver qual vai ser a próxima live. Combine cores com a sua personalidade, com o seu estilo. Esse vai ser o tema de segunda-feira. Olha lá, a Rafa tá falando, ontem eu achei que eu não gostava de um vestido, mas só colocar um colar longo já mudou minha percepção. Excelente, Rafa, você pode usar isso para entender por que será que esse colar mudou a sua percepção. O que ele mudou nas linhas, né? Lembra dos exercícios que você já fez e no Liberty, no GRM, para fazer essa comparação e ver com que padrões ele se conecta do seu estilo. Muito bem, meninas, a gente se vê na segunda-feira, ao meio-dia, mas antes eu quero saber do seu exercício na DM, o que você foi provar no seu armário, o que você descobriu provando isso, me conta que eu quero saber e a gente se vê por aí. Beijos, até!